Amigos queridos, as primeiras horas da manhã desse dia, neste amanhecer de luzes, trazendo-nos convites a renovações constantes, nos reunimos em nome de Jesus, Divino Mestre, para que Jesus seja conosco uma vez mais, que os seus mensageiros, prepostos do seu amor na terra, sejam conosco nesta manhã de luzes, para juntos refletirmos sobre os ensinamentos de vida eterna, sobre a vida do Espírito, sobre nós mesmos, que todas as oportunidades redentoras do caminho sejam sentidas por cada um de nós, que cada convite à transformação de sentimentos seja registrado como uma motivação especial em nossos corações, e que possamos nos alistar todos os dias nas fieiras dos trabalhadores da vossa vinha, Senhor, dizendo: eis-me aqui, Mestre amado. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, para que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Assim, amigos queridos, sentindo a presença solene dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões de hoje. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. E hoje nós vamos entrar no outro item, que são os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres, as catástrofes, as calamidades coletivas, as provas coletivas, os acidentes da natureza. Diante dessas calamidades, a caridade se manifesta. Então, nós já estamos algo sensíveis à comoção coletiva e já somos bons dispensadores de bens quando as tragédias sociais, humanitárias são expressivas. Esse despertamento, a grande maioria de nós já está consciente. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. Então, este trecho do Evangelho vai nos mostrar as infinitas dores íntimas de cada espírito, os infinitos processos de transformação que chegam para nós através dos infortúnios ocultos na intimidade do nosso ser espiritual. E estes passam despercebidos de pessoas que jazem, por exemplo, sobre um catre sem lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Essa orientação é de Jesus na exemplificação das leis, que Jesus jamais esperou que viessem pedir-lhe assistência. Ele ia ao encontro dos infortunados, dos tristes, dos caídos, ia ao encontro.
antecipava o pedido de socorro, porque sentia, né, na sua intimidade, aqueles dos nossos irmãos que estavam caídos intimamente e erguidos aparentemente para a sociedade de então. E quanto nós temos visto espíritos aparentemente aptos a tudo, mas internamente caídos, derrubados nas suas dores íntimas. E são essas dores íntimas que vamos transcender a aparência que a pessoa traz para socorrer o espírito na instância dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, nessas grandes calamidades, a solidariedade aparece, a fraternidade aparece, os mutirões, forças-tarefas são regimentadas e há uma receptividade geral para socorrermos a todos. Mas será que essa mesma receptividade para os desastres externos está pronto em nós para aqueles dos nossos mais próximos que se encontram temporariamente caídos? É uma reflexão. E nós trouxemos também de Emmanuel uma lição do reformador de 1969, chamado Perante os Caídos. Deve ter em outros livros também essa mesma mensagem. Mas qual seria a nossa postura cristã diante dos espíritos caídos? Diz Emmanuel, tão fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos. Muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram a fim de oferecer-lhes, senão frases como estas: eu bem disse, avisei você, avisei muito. No entanto, por trás da queda de nosso amigo menos feliz, estão as lutas da resistência, que só a justiça divina pode medir. Que impressionante a profundidade desse parágrafo. O que é que está por trás de um sintoma emocional espiritual? É disso que os espíritos estão nos falando. O que há por trás? Porque quando nós estamos entrando no Evangelho, nós estamos querendo entrar na vida do Espírito, na vida eterna. E, portanto, nós vamos transcender o conjunto de sinais externos para perceber na essência daquele ser o que mesmo se passou, que culminou numa reação, às vezes agressiva, intempestiva, desarmonizada. Então, atrás da queda de nosso amigo menos feliz estão as lutas da resistência, que só a justiça divina pode medir. O espírito está se debatendo dentro dele mesmo. Então ele vai dizer agora algumas situações que ilustram bastante isso para nós. Então diz Emmanuel, esse foi impelido à delinquência. A delinquência é o estereótipo desse espírito que, não sabendo lidar com a própria dor, se apresenta assim. Então, impelido à delinquência e faz-se conhecido agora por uma ficha de cadastro policial, por exemplo. Transgrediu a lei dos homens. Mas até que se lhe consumasse a ruína, quanto abandono e quanta penúria terá arrastado na existência, até chegar no ato delinquencial, na vida do espírito, que não é esta existência, né? Nas reencarnações sucessivas, quanto abandono, quanta dor, né? Quanta penúria terá arrastado desde os mais recuados dias da infância. Então, quando a gente fala assim, vamos escrever a nossa história, a história do Espírito. É a terapêutica do Evangelho, é a terapêutica da evangelização que nos ensina
a construir ou reconstruir a nossa própria história, para que nós venhamos a descobrir os fatores causais do sofrimento atual, que são os infortúnios. Agora outra situação, aquele se arrojou aos precipícios da revolta e do desânimo, abraçando o delírio da embriaguez. Contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmo, quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado a estorcegar-se sob o guante da tentação para não cair. Então a gente vê a situação final, mas não vê a luta do espírito, a revolta, o desânimo, o delírio da embriaguez, até tombar-se. Agora a gente fica refletindo, né? Será que nós tivemos sensibilidade de perceber esse processo naqueles que nos são mais próximos, para socorrer antes que chegasse a culminar, neste caso aqui, no descrédito de si mesmo, no abandono de si mesmo? Isso são infortúnios ocultos, porque o que aparece nesses casos aqui, olha, aparece a delinquência, né? Aparece a revolta, aparece a embriaguez, aparece o desânimo, mas não é o espírito. E nós muitas vezes estamos nos vinculando ao comportamento que esse espírito tem, na forma de delinquência, na forma de revolta, desânimo, embriaguez e tantas outras penúrias morais. Então vamos erguer o véu das aparências para relacionarmos-nos com o espírito na sua essência. Aquele ou aquela entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço da inferioridade que cravou para si própria. Todavia, enquanto os espinheiros de necessidade e perturbação, ter-se-á ferido, até que a loucura se lhe instalasse no cérebro atormentado. É um processo, amigos. E nós precisamos sentir esse processo em nós, para que a gente possa tomar uma decisão voluntária, consciente, interceptar essa má inclinação, esse arrastamento de paixões, né? É um arrastamento de paixões e todas as paixões vão gerar frustrações e o espírito, não tendo ainda um arcabouço moral relevante, sucumbe, porque essa é a história de todos nós. Então, nesse livro, caderno que vocês já têm, gostaríamos que para compor a história do espírito, vocês escrevessem sobre isso. Escrevessem sobre sintomas que escondem infortúnios maiores. E sobre esses infortúnios é que nós devemos trabalhar o nosso conteúdo íntimo. E aquele outro desertou de tarefas e compromissos em cuja execução empenhara a vitória da própria alma. Era a intenção. E resvalou para experiências menos dignas, comprometendo os fundamentos da própria vida. No entanto, quantas tribulações terá aguentado, quantas lágrimas terá vertido, até que a razão se lhe entenebrecesse, abrindo o caminho à irresponsabilidade e à demência, porque ele vai de um pequeno ato infracional até a demência absoluta. Emmanuel está ilustrando um espectro de infortúnios ocultos que nós, às vezes, estamos cegos para perceber em nós e tampouco naqueles que estão conosco. Então, amigos, diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pensa nas trilhas de provação e tristeza que perlustraram até que os pés se lhes esmorecessem, vacilantes na jornada difícil. Reflete nas correntes de fogo invisível
que lhes terão requeimado a mente, até que cedessem às compulsões terríveis das trevas. Então, e só então, sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo por fim a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à terra para curar os sãos. Né? Então, vamos fazer essa reflexão perante as causas e as consequências dos nossos infortúnios. Irmãos, quão importante é para nós refletirmos o que nos conduz a esses infortúnios e como é que nós vamos nos proteger para que isso não nos tome o espírito que somos e nos comprometa a existência. Jesus nos recomendou que nós devemos manter um estado pleno de vigilância e não autorizar de modo algum que o nosso pensamento ele seja elaborado livremente sem o influxo da consciência. Porque todo infortúnio ele começa numa imaginação, numa elaboração mental que nós vamos alimentando, permitindo que ele cresça, que ele se expanda e que ele tome conta do campo das nossas almas. Daí a importância de nós termos uma fé que realmente nos sustente para que possamos nos desembaraçar de nós mesmos. Porque o que nos embaraça o pensamento, o que nos compromete é a elaboração mental a partir das velhas crenças, de crenças absurdas, crenças completamente fora da realidade, que muitas vezes nós alimentamos e a partir disso passamos a ter uma visão de mundo que verdadeiramente nos leva à derrocada moral e consequentemente a todas as outras. Porque qualquer derrocada que o espírito passe, ela é antes de tudo moral. Não existe derrocada que não seja moral, não existe. A derrocada moral nos leva a todas as outras. Então, compreender isso e manter um estado de vigilância para não nos deixar dominar pelas más tendências é verdadeiramente nos proteger dos infortúnios que possamos vivenciar numa existência. Mas, quando já estamos nessa condição de infortúnio, o que fazer? E aí nós trouxemos um texto intitulado Palavra e Construção, do livro Bênção de Paz de Emmanuel, em que ele comenta uma frase de Paulo aos Colossenses, que diz assim: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. E ele comenta: comumente nos referimos à penúria, qual se estivéssemos à frente de um monstro instalado em definitivo junto de nós, esquecidos de que o trabalho é infalível e extintor da miséria. Aqui é um ponto muito importante que nós gostaríamos de desdobrar nesta manhã, quando nós estamos passando uma situação difícil, delicada, complexa,
que invariavelmente foi estabelecida por nós mesmos, pelos nossos desatinos, ou pelas circunstâncias próprias de um mundo de provas e expiações, e isso é um fato bastante importante, porque às vezes o infortúnio que nós estamos passando nesse momento não é exatamente, ou seja, diretamente algo que nós tenhamos feito ou realizado e estamos em reajuste. Mas muitas vezes nós estamos passando por um infortúnio que é próprio de um planeta de provas e expiações onde a maldade domina o coração humano. E aí nós somos submetidos às pressões e às situações próprias de um mundo como esse. E muitas vezes nós julgamos que não merecemos passar por tal situação. Então, é uma ilusão da nossa parte, por quê? Porque se nós estamos aqui submetidos a essas condições, é porque não nos empenhamos ainda o suficiente para habitar um mundo melhor. É porque nós, na situação que nós estamos, de precariedade espiritual, por não fazermos trabalhos íntimos extremamente importantes, que foram relegados a segundo plano, a falta desse trabalho íntimo faz com que nós estejamos aqui. E aí sofremos as consequências de estar num mundo assim. Embora isso não seja uma consequência direta, mas ela nos alcança porque escolhemos uma forma de viver compatível com um mundo assim. E ainda nos encontramos aqui. Mas, quando nós estamos cercados por essas circunstâncias dolorosas, nós temos a sensação de que aquilo é para sempre, que nunca vai passar. É comum quando nós estamos com uma doença, e às vezes uma doença crônica, ou uma doença aguda, a gente tem a sensação de que aquilo vai nos consumir, vai nos eliminar, porque como que a gente vai sair daquilo? Nós nos sentimos absolutamente tomados por aquelas vibrações e com a sensação de que nunca aquilo vai passar. É muito comum isso acontecer. Quando temos um filho envolvido em situações muito complexas de droga, de vícios, quando temos na família alguém que tem um desajuste emocional muito grave, enfim, doenças, tudo isso realmente causa em nós essa sensação. Mas Emmanuel, nesse texto, vem dizer para nós que não há nada neste mundo e nem em outro mundo que seja nenhuma situação que seja permanente ante ao trabalho que nos propomos a realizar. Porque tudo aquilo que está nos acontecendo, se nós nos alinharmos numa atitude operosa no bem, aquela situação há de passar, há de ser modificada numa velocidade que nós não imaginamos. É muito esperançoso nós observarmos a vida sobre esse ângulo. Por isso que os espíritos superiores nos recomendam que, diante de qualquer dificuldade, eles recomendam: trabalhe. Essa é uma palavra. Trabalhe, um verbo imperativo, que nós devemos realmente trabalhar, porque esse trabalho da alma, feito em favor daquela situação que nos acomete,
vai transformar por completo o cenário. Então, os infortúnios, eles existem, mas eles estão invariavelmente requerendo de nós trabalho na direção correta, sobre o aspecto que aquela situação está nos convidando. Às vezes, o trabalho é o trabalho da paciência. Às vezes, o trabalho é o trabalho da renúncia. Às vezes, o trabalho é o da tolerância. Às vezes, o trabalho é o da justiça, mas não dos homens, mas da justiça divina, que nós temos que aprender a nos submeter. Então, diante das circunstâncias, dos infortúnios que nos alcançam, trabalhemos de maneira consciente, muito consciente, porque isso vai promover uma transformação íntima. Isso vai promover cruzar os braços e se colocar numa posição de vitimização e de dor íntima. Isso não vai contribuir. Talvez permaneçamos nessa circunstância de infortúnio por tempo mais prolongado, embora tudo vá passar. Então, nessa interpretação, Emmanuel ainda continua. Porque nessa frase que a gente acabou de ler, né, ele diz assim: o trabalho é infalível extintor da miséria. Olha que frase magnífica. O trabalho é um infalível extintor da miséria. Apaga de verdade todo o fogo da desordem, do caos, né, da dor, porque nada fica paralisado ante a força do trabalho. E ele continua comentando: mencionamos conflitos como quem tateia chagas irreversíveis, sem ponderar que o amor opera a extirpação de todo quisto de ódio. É interessante essa frase, né? Porque quando nós estamos diante de situações conflituosas, dolorosas para a nossa alma, é muito importante que nós possamos compreender de maneira definitiva que a reencarnação é um processo educativo. Que tudo o que nos acontece deve nos levar a um estado de mais intensa educação da alma. E que refletir com profundidade sobre qual aspecto devemos nos educar diante dos sofrimentos que passamos pode fazer com que nós ganhemos completamente a existência. Pode significar entender em que ponto a aflição, em que ponto o infortúnio vem nos educar e nos movimentarmos nesse processo de educação pode verdadeiramente trazer para nós um estado de completude do planejamento reencarnatório. Porque é isso que nós viemos fazer, nos educar. E são esses momentos de dores, são esses momentos de infortúnio que nós estamos mais suscetíveis a esse processo de educação do espírito. Por isso que ele diz que só o amor opera a extirpação de qualquer quisto de ódio, de intemperança,
de pseudo-injustiça e assim sucessivamente, né? Às vezes, aquilo que está nos acontecendo nos ocorre apenas e tão somente para estimular que possamos ampliar o amor em nós. Porque, amigos, só para a gente encerrar, eu vou dizer uma coisa assim, com certeza. Quando a cortina da reencarnação fechar, quando esse cenário for encerrado e nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos olhar para as pessoas que vão ali nos velar, porque estaremos presentes naqueles momentos finais, com certeza estaremos presentes, e uma pergunta vai surgir na nossa intimidade. Nós vamos olhar um por um e vamos perguntar: por que eu não te amei mais? Por que eu não te amei mais? Então, enquanto é tempo, amemos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesse momento abençoado, que nos encontramos em Seu nome, que estamos fortalecidos, amparados pelo Seu amor, que nesta hora, Senhor, que os bons espíritos nos alcançam com suas vibrações luminosas de paz e de equilíbrio, possamos buscar todos aqueles espíritos que o Senhor fez aproximar de nós nessa existência, para direcionar para eles todo o nosso amor, envolvê-los com o que temos de melhor. Socorre, Senhor, as nossas dificuldades mais íntimas. Ilumina o campo da nossa alma, para que possamos florescer em bondade, em amor, em tolerância. Que neste dia, Senhor, os bons espíritos que nos cercam possam envolver todos os nossos irmãos em vibrações amorosas, aqueles que se encontram necessitados, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesta hora, Senhor, o Seu amor cubra toda a humanidade e nós possamos sair das dificuldades íntimas pelo trabalho, pela oportunidade sublime que temos de servir todos os dias da nossa vida, servir aqueles que nos cercam. Que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver em vibrações de paz e de equilíbrio, de bondade e de esperança. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.